Olá! Neste encontro, vamos receber os alunos das atividades introdutórias do curso de Direito para uma conversa com profissionais da área jurídica. Para isso, temos a participação de 3 convidados que irão falar sobre sua experiência profissional. Recebemos a doutora Raquel Dornelles Loy, defensora pública, a doutora Fernanda Toneto, que é procuradora do Estado e diretora-presidente da Escola Superior da Advocacia Pública, e o promotor de Justiça, Ricardo Chinesky Rodrigues. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer recebê-los. E de imediato, então, eu gostaria de pedir ao Dr. Ricardo que conversasse um pouco, contasse um pouco para a gente sobre a experiência profissional dele. Certo, bom dia, Roberta, procuradora do Estado, Fernanda, defensora pública do Estado, Raquel, alunos aqui da Unicinos. Eu acho que antes de mais nada, é importante relatar para vocês a minha trajetória estudantil profissional, para depois adentrar na carreira do Ministério Público. Eu iniciei minha faculdade de Direito na PUC em 1999 e logo que tive a oportunidade, comecei a fazer estágios. Inicialmente no próprio Ministério Público, onde estagiei durante 3 anos, nas mais diversas áreas, desde a área criminal, área eleitoral, infância e juventude. Consegui, dentro do crime, migrar para a promotoria do júri, delitos de trânsito. E no cível, eu, por último, estagiei na vara de direito de família. Esse período de estágio, para mim, foi muito importante, porque eu consegui direcionar bem as matérias que eu mais tinha facilidade e mais tinha simpatia em relação à minha futura profissão. Também nessas áreas eu pude verificar a atuação dos mais diversos profissionais da área jurídica. Desde o promotor de justiça com o qual eu fazia estágio, ao juiz de direito, ao advogado, ao procurador do Estado, por vezes, à defensoria pública. E ali começou a me guiar para a minha vocação, que posteriormente eu cheguei à conclusão que seria a carreira do Ministério Público. Paralelo ao estágio, eu sempre procurei algo a mais. Durante quase que toda a faculdade, eu me disponibilizava à realização de pesquisas jurídicas para teses de mestrado, de doutorado, também desses profissionais com o qual eu tive a oportunidade de conhecer durante o meu estágio. Principalmente as pesquisas se centravam na área do direito constitucional, porque o direito constitucional ele é a base de toda a nossa história de civilização e a nossa história profissional. Todas as nossas diretrizes profissionais estão na Constituição. E a partir daí é que a legislação ela vai disciplinando e regrando determinadas situações. Pois bem, me formei e logo comecei a me preparar para concursos. Iniciei a escola da magistratura, também fiz algumas cadeiras na antiga Sejur, no antigo Sejur, algumas cadeiras específicas. Como o meu direcionamento foi o Ministério Público, eu procurei focar o meu estudo principalmente no direito penal, porque o Ministério Público ele surgiu como a sua função principal foi o direito penal. O crime, o combate à criminalidade é a veia do Ministério Público na sociedade. O Ministério Público surgiu para ser o titular da ação penal.
E a partir dessa atuação no crime é que foram surgindo as outras atuações em outras áreas. Principalmente a partir da nossa Constituição de 88, houve, além do destaque criminal, houve um destaque em outras áreas, como infância e juventude, direito do consumidor, meio ambiente, ordem urbanística e a defesa também dos direitos individuais indisponíveis. O que são direitos individuais indisponíveis? São aqueles direitos em que a pessoa, o ser humano, ele não tem como dispor. Por exemplo, a vida. A vida a pessoa não pode dispor. E nisso encontrou o Ministério Público como a sua vocação constitucional. Então, o meu primeiro conselho que eu dou aos alunos na escolha da sua carreira profissional, se a escolha for pelo Ministério Público, pela carreira de promotor de justiça, uma inicial importância ao direito penal, ao direito constitucional. Por quê? Porque o direito penal vai estabelecer os crimes, as punições, as penas, mas por trás dessa questão do direito penal vai estar o direito constitucional, porque nós estamos mexendo também com a liberdade das pessoas. Então, o estudo do direito constitucional paralelo ao direito penal é de suma importância. E a gente só vai se dar conta da importância dessas matérias depois que a gente sai da faculdade. Quando a gente começa a retomar o estudo, porque às vezes é lá no começo da faculdade que a gente estuda essas cadeiras, e posteriormente, quando no momento de um estudo para o concurso, a gente vai ver que, puxa, eu podia ter dado mais de mim. Então, eu acredito que hoje, se eu fosse voltar no tempo, eu teria me dedicado ainda mais à minha faculdade. Porque aqui é o momento da gente ter o tempo necessário para fazer um estudo completo. A minha turma de faculdade, por exemplo, ela foi sempre uma turma muito unida. E nós costumávamos, principalmente nessas matérias direcionadas a concurso público, a prova da OAB, estudarmos em conjunto. Cada um pegava uma obra, por exemplo, Direito Penal 1, Crimes em Espécie. Cada colega integrante desse grupo pegava uma obra, algum autor, e tentava fazer um resumo daquele autor, para posteriormente, no encontro do grupo, nós trocarmos essas informações e enriquecer o nosso estudo. Então eu acho que isso é muito importante hoje, na faculdade, fazer isso, porque vai facilitar a vida de vocês no futuro e vai ajudar também vocês a escolher a profissão, escolher a carreira que querem seguir. Para mim, me chamou mais atenção e principalmente pelo estágio desenvolvido no Ministério Público, a carreira de promotor de justiça. Qual é o destaque? Para mim, me chamou a atenção. Em primeiro lugar, a independência funcional. Porque o promotor de justiça, por vezes, ele trilha um caminho a ser seguido em alguma investigação criminal, alguma investigação sobre improbidade administrativa ou infância e juventude.
ele trilha um caminho e vai naquele caminho. Por vezes surgem outras circunstâncias, outras provas nessa investigação que às vezes nos fazem repensar o caminho inicialmente seguido. Por exemplo, no crime, vem um inquérito policial lá da delegacia de polícia, o promotor de justiça denuncia pelo crime lá que o delegado indiciou. No decorrer do processo pode surgir uma prova que faça o promotor de justiça repensar se realmente aquele denunciado merece ser condenado por aquele crime pelo qual ele foi processado, fazendo com que o Ministério Público, ao final do processo, possa pedir a absolvição ou mudar o direcionamento criminal, pedir a desclassificação por um crime de menor importância, ou aditar a denúncia, acrescentar algo a mais na denúncia de maior importância. E essa característica do promotor de justiça foi a que me chamou mais atenção e começou a me cativar para seguir a carreira do Ministério Público. E uma segunda característica não menos importante, a inamovibilidade, que é uma garantia constitucional prevista aos membros do Ministério Público. Essa garantia, prevista na nossa Constituição de 1988, ela estabelece que o membro do Ministério Público ele não pode ser removido do local onde ele está trabalhando, a não ser a pedido dele. O que isso significa? Significa que antigamente, por exemplo, determinadas carreiras, um delegado de polícia, quem não ouviu falar, um policial que estava investigando pessoas fortes dentro da sua comunidade, pessoas de alto quilate dentro da sociedade na qual ele vivia, era simplesmente transferido de um local para outro, enfraquecendo a investigação. A inamovibilidade garante ao profissional e à sociedade, principalmente à sociedade, que isso não ocorra. Que a interferência política, o poder econômico, por vezes, dos investigados não interfira no correto processamento de quem quer que seja. Então, essas duas características, uma como princípio constitucional, a independência funcional, outra como uma garantia, inamovibilidade, o profissional não ser removido, não sair do local onde ele está trabalhando, a não ser a pedido dele, me formar o meu convencimento pessoal de que ser promotor de justiça, pelas minhas características, seria a minha melhor opção dentro da gama de carreiras jurídicas existentes. Logo que eu me formei, eu entrei para o ramo da advocacia, tentei advogar na área de direito de família. Realmente não conseguia, porque aquilo não era o meu objetivo pessoal. Ali, principalmente depois de formado, iniciando essa carreira de advogado, eu verifiquei e com a certeza absoluta de que promotor de justiça seria a minha carreira, a carreira que eu sempre desejei, que eu sempre almejei durante a faculdade. Então, o que eu posso passar para vocês? Fiquem atentos àqueles ramos do direito que mais
entrem de acordo com as características pessoais de vocês. Porque isso vai fazer de vocês um futuro profissional realizado, porque nós temos que buscar a realização profissional, para depois não escolhermos uma carreira equivocada para as nossas características pessoais e virar um profissional frustrado. Então, muito obrigado pela atenção neste primeiro momento e depois ficarei aberto a perguntas. Com certeza, né? Essa explanação vai depois despertar várias perguntas específicas sobre o concurso, a preparação, que os alunos com certeza vão querer, né, perguntar ao Dr. Ricardo. Então agora a gente passa para a doutora Fernanda Toneto, que vai nos falar um pouco sobre a Procuradoria, sobre a PGE, Procuradoria do Rio Grande do Sul. Bom, então, em primeiro lugar também, meu bom dia a todos e a todas. Bom dia, professora Roberta. Muito obrigada pelo convite, estar aqui na Unicinos essa manhã. É uma alegria estar diante desse público jovem que nos renova sempre. Estar diante dos alunos é um sinal de que não estamos envelhecendo, porque estamos sempre mudando de ideia. Quando estamos mudando de ideia, é sinal de que não estamos envelhecendo. Também é um prazer estar com o senhor Dr. Ricardo, doutora Raquel também. É um prazer estar aqui também conversando com a Defensoria Pública, com o Ministério Público. Eu dizia para a doutora Raquel agora que é sempre bom a gente conhecer mais sempre das outras instituições, trocarmos experiências para que possamos engrandecer as nossas carreiras reciprocamente. E na mesma linha do que o Dr. Ricardo dizia, eu vou contar um pouquinho da minha experiência, como é que eu cheguei nessa instituição que é menos conhecida, que é a Procuradoria-Geral do Estado, e que me revelou um ser humano melhor, uma profissional melhor e que faz com que eu todos os dias de manhã vá trabalhar com muita alegria e que é a carreira que eu escolhi, assim como o Dr. Ricardo, a doutora Raquel também, é a carreira que eu tive a felicidade de escolher. Eu ingressei na Faculdade de Direito na Universidade Federal de Santa Maria muito jovem, como vocês. Eu tinha 16 anos quando entrei na universidade. Com uma grande expectativa de que no primeiro dia de aula eu ia aprender tudo sobre direito, direito constitucional, direito civil. E aí eu me deparei com o estudo da sociologia, da filosofia, da economia e fiquei, confesso, bastante frustrada porque tinha outras expectativas. Ironicamente, hoje o que eu mais estudo, filosofia, sociologia, mas naquela época a minha expectativa era outra. E assim como o Dr. Ricardo, eu também busquei conhecer um pouco mais o direito para, afinal de contas, escolher o que eu ia fazer da minha vida quando me formasse. E comecei fazendo estágio no Ministério Público, com o promotor de justiça Dr. Fernando Sequim Barros, com quem fiquei muito tempo. Pensei muito em fazer concurso para o Ministério Público naquela época. Depois fui para a Defensoria Pública, fiz estágio com o Dr. Álvaro, que foi também excepcional na minha formação acadêmica. Depois fui fazer estágio na magistratura com um juiz criminal, o Dr. Ulisses Lousada, lá em Santa Maria, na vara do júri. E acabei indo, no final da faculdade, fazer estágio com um procurador do Estado. E me apaixonei pela PGE. Não é à toa que fiz concurso única e exclusivamente para a PGE, que foi a carreira que eu escolhi. Por uma razão especial, mas também por outras, mas pela multiplicidade de matérias com que a PGE trabalha, com a versatilidade de possibilidades que a PGE nos dá como profissionais, especialmente na área do direito público, porque durante o meu trajeto acadêmico eu decidi, e claro que isso depende muito de uma escolha individual de cada um, né, de vocês, eu decidi que não gostaria de trabalhar com direito privado, não tinha vocação para isso, por isso que digo que é uma escolha individual. Eu não tinha vocação para trabalhar com direito de família, por exemplo, não tinha vocação para trabalhar com direito sucessório. Ao final da faculdade, nós tínhamos a assistência judiciária gratuita,
que é um trabalho excepcional, que é um trabalho que a Defensoria Pública faz muito bem, mas eu particularmente percebi que não tinha vocação para fazê-lo, não tinha estrutura emocional, talvez, para fazê-lo, e também não tinha para trabalhar no crime, apesar de ser uma apaixonada pelo direito penal na teoria. Muito embora na prática entendesse que a dureza dele não me possibilitaria ser uma boa profissional. Então, por isso eu me encontrei na PGE. Na PGE eu me encontrei com a frieza do direito tributário, sim, mas me encontrei com o aconchego dos direitos humanos, por exemplo, que é a área com que eu trabalho hoje. A atuação da Procuradoria-Geral do Estado na área de direitos humanos é uma atuação de vanguarda, por exemplo. E isso me possibilitou uma grande realização profissional enquanto Procuradora do Estado. Para quem não sabe, nós temos na Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul a primeira Comissão de Direitos Humanos do Brasil, que faz um trabalho, claro que eu sou suspeita para falar, mas é um trabalho excepcional na área carcerária, na área de inclusão das mulheres, na área de inclusão das crianças, na criação, por exemplo, da lei de cotas nos concursos públicos, na criação dessa lei, por exemplo, que conferiu equiparação às uniões homossexuais. Então, tudo isso graças a uma atuação da Comissão de Direitos Humanos da PGE. E claro que isso tudo em razão de um perfil que eu consegui identificar ao longo da minha formação acadêmica durante a universidade e na linha do que o Dr. Ricardo dizia, o que é importante, que eu acho que vale para vocês hoje que estão no início dessa trajetória, é justamente conseguir identificar este perfil que vocês querem seguir no futuro e já, desde agora, direcionar para essa carreira e direcionar o estudo que vocês precisam fazer para os concursos que seguem essa linha de acordo com o perfil individual de cada um. Porque eu, particularmente, só pude conhecer essas minhas deficiências e essas minhas peculiaridades por ter conhecido todas as instituições. E a PGE, falando agora um pouquinho sobre o concurso e como é a atuação profissional, ela tem um concurso, é claro que difícil como todos os outros, é um concurso que dura um ano inteiro, com prova objetiva, prova subjetiva, prova oral, prova de títulos, que põe à prova nossos conhecimentos e nossos nervos também, né? Principalmente. Por isso que é importante se preparar desde o primeiro semestre. Não adianta a gente pensar que vai deixar para estudar quando se formar, porque é praticamente impossível pensar em passar num concurso quando se tem esse perfil durante a academia. Mas é um concurso, sim, possível de aprovação. E o que eu diria para vocês é o seguinte: não escolham a profissão pela remuneração. Quando eu entrei na PGE, a nossa remuneração ela estava abaixo de muitas carreiras. Hoje ela está equiparada a todas as outras carreiras. Todas as carreiras têm equiparação. Se eu tivesse escolhido a carreira pela
iguais perante a lei. E a Defensoria Pública vem para garantir que todos sejam iguais também, não apenas perante a lei, mas sejam iguais materialmente no dia a dia, que possam acessar o judiciário da mesma forma, que possam ver os seus direitos concretizados. Então, é sob esse enfoque que surge a Defensoria Pública. E ao longo do tempo ela vem se fortalecendo e vem atuando não só, então, na atenção e na promoção dos direitos das pessoas carentes, mas também na questão dos direitos coletivos, dos direitos difusos, enfim. Esse é o contexto, então, que eu gostaria de apresentar para vocês, no qual surge a instituição. Quais são as áreas de atuação da Defensoria Pública? A Defensoria Pública ela atua em todas as áreas do direito, porque o papel dela previsto constitucionalmente é a promoção dos direitos humanos, dentro dessa lógica que eu já apresentei, e também a defesa dos direitos e interesses, tanto individuais como coletivos, em todos os graus de jurisdição, e tanto judicial como extrajudicial. Então, a Defensoria Pública ela é a porta de entrada do cidadão carente para o sistema jurídico, para o sistema judiciário. Tanto quando ele vai demandar, quando ele deseja concretizar um direito seu, buscar o judiciário para ver um direito seu concretizado, como também nas ocasiões em que ele é demandado e precisa defender-se. A Defensoria Pública, aí ela vai atuar na esfera judicial, mas ela também pode e deve atuar na esfera extrajudicial, prevenindo conflitos, buscando orientar, porque a Defensoria Pública ela não atua, a sua atuação ela não está restrita à esfera do Poder Judiciário, do ajuizamento de ações ou da defesa em ações. A Defensoria Pública ela está ali como um órgão para receber o cidadão e orientá-lo juridicamente. E orientá-lo juridicamente significa esclarecer as suas dúvidas quanto a questões até contratuais. Por exemplo, o cidadão firmou um contrato de locação, quer como locatário, quer como locador. Ele tem dúvidas se aquele contrato, ele pode, o locatário está em débito, por exemplo, o locador deseja rescindir o contrato, quer saber qual a via que ele deve adotar. Então, ele vai receber a orientação de qual a forma que ele vai agir extrajudicialmente e, se não for possível resolver a sua situação, como que ele vai acessar o judiciário e aí por diante. Então, a Defensoria Pública, eu costumo dizer que ela é uma instituição contraditória, porque ela nasce para combater a desigualdade social, ou seja, ela nasce em virtude da desigualdade social, mas para combatê-la. E a gente sabe que esse exercício é um exercício, de uma certa forma, utópico, porque a desigualdade social é inerente à existência da sociedade, né? Mas dentro dessa atividade da Defensoria Pública, dessa linha que eu apresento, o que é importante ficar claro que para ser defensor público é preciso então gostar de gente, porque essa é a nossa principal vocação, é atender as pessoas, dar o esclarecimento jurídico a elas, né, e orientá-las qual o melhor caminho a seguir, qual a prova a ser produzida dentro de um processo, enfim. A rotina do defensor público, ela é uma rotina muito dinâmica, porque na nossa carreira nós precisamos ter contato diário com o assistido, né? Nós precisamos recebê-lo, compreender a sua demanda, a sua necessidade, a sua dúvida, enfim, esclarecê-lo, mas também atuar no processo. Então, nós temos algumas atividades processuais, né, nas audiências, enfim, nos processos, mas muito esse contato com o assistido para poder esclarecê-lo, para que ele
possa ter fazer esse meio de campo entre o assistido e o Poder Judiciário. Enfim, é essencial esse contato. Quanto a minha trajetória até me tornar defensora pública, eu apresento até para que vocês possam identificar como cada história é uma história, cada trajetória é única, né? Eu me formei fiz todo o ensino fundamental e médio em escola pública. Me formei no ano de 2002 na Universidade de Santa Cruz do Sul, que é uma universidade particular do interior. E logo nos primeiros anos eu me dediquei à advocacia. No primeiro ano me dediquei à advocacia privada, né, do contencioso judicial, trabalhei especialmente na área do direito imobiliário. E depois passei a atuar como assessora jurídica da Universidade de Santa Cruz do Sul, na área do preventivo ao contencioso, né? Não na área administrativa, na área da assessoria de contratos, enfim. Gostava muito da advocacia, mas não estava me sentindo totalmente realizada. Então, após 4 anos trabalhando na advocacia, eu resolvi, então, me dedicar ao estudo, à preparação para concurso público. Então, eu acho que é um paradigma diferente aqui, porque, assim como o Dr. Ricardo referiu que ele, assim que se formou, buscou já a preparação para concurso público, a minha trajetória, ela é diferente nesse aspecto, porque eu trabalhei na iniciativa privada e depois é que fui buscar a formação. E fiz cursos específicos para formação, para preparatórios para concurso. E uma coisa bem peculiar da minha formação é que eu não fiz a formação aqui em Porto Alegre. Eu fiz toda a minha formação e a minha preparação no interior. E fiz muitos cursos pela internet, cursos via EAD. E o que foi muito importante na minha preparação foi a disciplina. Foi organizar o meu horário, saber conciliar o horário de estudo com o horário de trabalho, priorizar matérias específicas que caem em todos os concursos, como especialmente a matéria de constitucional, administrativo. É muito interessante mapear os editais de concurso público, e aí tu começa a perceber quais são as matérias que caem em todos os concursos, especialmente administrativo, constitucional, civil, processo civil, e tu poder ir se preparando e focar naquele concurso, naquela área específica que a tua personalidade te aproxima. No meu caso específico, o que me aproximou da Defensoria Pública foi essa necessidade até de interação humana, de interação social, de esse anseio por fazer a diferença, por poder servir de instrumento para as pessoas, para que elas possam ver o direito delas concretizado. E o fato do meu histórico de vida, de ter sido criada numa cidade pequena, numa cidade do interior, onde a gente tem essa interação social é muito estreita e as mazelas sociais são muito expostas, eu acho que fez crescer em mim essa vontade, essa necessidade de servir a essa população mais carente. O que é preciso ficar claro para vocês é que a Defensoria Pública, a atuação da Defensoria Pública, ela não se limita à atuação a atuação na seara processual e dos direitos individuais, especificamente de pessoas carentes. A Defensoria Pública, ela avança e atua também, e muito especialmente, na defesa dos direitos dos vulneráveis,
na tutela coletiva, também dos direitos dos consumidores, enfim, sempre que exista uma pertinência temática com os interesses e as necessidades de grupos vulneráveis, como idosos, crianças, adolescentes, mulher vítima de violência, não é? E o que especificamente da atuação da Defensoria Pública, o que também me fortaleceu e me chamou muito a atenção para prestar o concurso nessa área específica, foi a possibilidade de atuar em defesa de um grupo tão diversificado. Foram as prerrogativas institucionais, especialmente as já apontadas pelo Dr. Guilherme, né, que é a inamovibilidade, a independência funcional, o fato de a carreira da Defensoria Pública ser uma carreira que nos permite escolher crescer rapidamente na carreira e também nos permite fazer escolhas do local de trabalho, da comarca onde se vai trabalhar, e poder ter essa ligação afetiva com o local e ainda assim progredir na carreira, porque nós podemos, por exemplo, escolher, se eu passei no concurso e me classifiquei no interior, na cidade de São Luís Gonzaga, uma cidade bem do interior, e acabei por questões pessoais me removendo. Mas se quisesse ficar lá, se tivesse vínculos afetivos lá, eu poderia obter todas as promoções da minha carreira, mesmo ficando no interior, numa comarca de entrância inicial. Nós não temos na Defensoria Pública essa exigência de promoções apenas se formos atuar em comarcas maiores, enfim, então tem essa flexibilidade também, né? Quanto à preparação específica para o concurso, quanto ao concurso específico da Defensoria Pública, ele é composto por várias fases também, é um concurso que dura em torno de 1 ano, também como as outras carreiras da promotoria, da magistratura, da procuradoria do Estado, também com várias fases, e eu creio que a gente vai ter essa possibilidade de falar sobre cada uma delas, né, no decorrer a partir das perguntas, né? Com certeza. Bem, então eu agradeço a explanação da doutora Raquel, e agora então eu convido os alunos para fazerem as suas perguntas. Fiquem à vontade, então, para questionar e aproveitar toda a experiência desses profissionais que, né, vieram nos prestigiar. Bem, eu sou o André, sou estudante do primeiro semestre do curso de Direito e gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Ricardo. Dr. Ricardo, quais são as características ou como é escolhido os participantes de um júri popular? Bom dia, André. Os participantes, os jurados, eles são, de acordo com a nossa legislação, são aquelas pessoas maiores e capazes e com conduta ilibada dentro da sociedade. O que é uma conduta ilibada? Vai se verificar os antecedentes criminais dele, verificar se alguém da família do jurado não está envolvido em algum processo similar a um processo pelo qual ele vai participar de um julgamento. E esses cidadãos dessa sociedade que estão aptos a serem jurados, eles devem comparecer no fórum, no juizado do júri e deixar seu nome lá para serem escolhidos jurados. E a partir do momento que deixa o nome, é feito um sorteio com a presença do Poder Judiciário, Ministério Público, OAB, Defensoria. E desse sorteio, havendo a unanimidade ali na escolha, esse jurado está apto a participar de sessões e julgamentos. Obrigado. Quem é o próximo? Pode ser. A Neida.
Bom dia. Queria fazer uma pergunta para o promotor. Eu queria saber se o promotor pode trabalhar apenas no tribunal do júri. Bom, a nossa carreira ela é dividida em entrâncias. Entrância inicial, intermediária e final. A carreira do promotor de justiça. Na entrância inicial são os locais, aquelas cidades menores, onde o promotor de justiça é tudo. Ele trabalha em todas as matérias. Ele cobra escanteio, cabeceia e tem que fazer o gol ainda. Então ele trabalha em tudo. Nessa cidade menor, ele vai fazer júri, ele vai trabalhar na infância e juventude, ele vai trabalhar com meio ambiente, ele vai trabalhar com direito público, ele vai fazer tudo. Na intermediária, por exemplo, São Leopoldo é uma comarca de entrância intermediária. Hoje nós somos divididos aqui em 11 promotorias. A primeira promotoria criminal é aquela promotoria dos crimes dolosos contra a vida, que são aqueles que, se procedente a denúncia, vai a júri. Então, em São Leopoldo e em algumas cidades intermediárias, se tem essa possibilidade de trabalhar apenas com júri. E a final, a entrância final, que é Porto Alegre, Santa Maria, Passo Fundo. Nessas promotorias de entrância final, todas têm a promotoria destinada apenas aos crimes dolosos contra a vida, ao júri. Então, quanto maior a cidade, mais chance se tem de ter um promotor apenas para fazer júri. E as outras matérias são divididas entre outros promotores. Muito obrigado. Quem é o próximo? A Neida? Quero perguntar para o promotor, qual é que é a rotina, assim, a sua rotina diária, assim, no trabalho, para que eu possa saber exatamente como é que funciona? Bom, a minha resposta eu vou falar primeiramente quando eu era promotor de uma entrância inicial. Eu trabalhei em cidades inicialmente menores, primeiramente Santa Vitória do Palmar, depois Nova Prata e Palmares do Sul. São cidades pequenas na qual há apenas um promotor, um juiz, um defensor público, um delegado. Nessas cidades a rotina, primeiramente, o promotor faz a rotina de acordo com as audiências judiciais designadas. Por exemplo, tem juízes que fazem audiência todas as tardes e pela manhã o promotor de justiça daí destaca seu tempo para atuar lá dentro na promotoria de justiça, atendendo ao público, analisando inquéritos policiais para ofertar denúncia para o Poder Judiciário e dependendo dessas designações das audiências judiciais. Hoje eu sou promotor da defesa comunitária aqui de São Leopoldo. Qual é a minha área de atuação? Ambiental, ordem urbanística e consumidor. Eu tenho hoje destacado alguns dias para atendimento ao público. Quem chega na promotoria de justiça e deseja conversar comigo vai ser atendido naqueles dias destacados. Eu tenho dias que eu marco as audiências da promotoria de justiça, porque nessa área, hoje, eu trabalho exclusivamente com questões extrajudiciais, que nós chamamos dos expedientes administrativos da promotoria de justiça, ambiental, ordem urbanística e consumidor. Eu tenho algumas tardes da semana, eu deixo destacado para as designações das audiências da promotoria de justiça. E pela manhã, algumas dessas atuações extrajudiciais rendem ações judiciais. E pela manhã eu deixo para analisar os processos judiciais ajuizados pela minha promotoria de justiça que estão em andamento no fórum. Então é mais ou menos essa distribuição de tempo que eu utilizo. Quem é o nosso próximo colega? Diego? Eu queria fazer uma pergunta ao Dr. Ricardo. Dr. Ricardo, qual foi o caso assim mais estranho que tu já enfrentou na tua carreira? Mais bizarro? Olha, foram vários, mas assim, o caso mais assim peculiar que eu enfrentei na minha carreira é quando eu era promotor de justiça em Santa Vitória do Palmar.
Santa Vitória do Palmar, a comarca de Santa Vitória do Palmar, é composta da cidade de Santa Vitória do Palmar e da cidade do Chuí. Lá no Chuí, a comunidade muçulmana ela é muito grande, muito presente. E a cultura muçulmana ela é muito ligada à população. Determinado casal muçulmano veio eles eram originados de Marrocos e vieram morar no Chuí. Porque a família dele, do marido, também morava no Chuí. Pela cultura muçulmana, é possível o homem ter diversas mulheres e a mulher tem que manter a monogamia. Pois bem, radicados aqui no Brasil, o homem passou a ter essas diversas mulheres. E a mulher e a esposa dele não aceitou mais isso, porque estava no Brasil. E resolveu partir para uma separação judicial. O que aconteceu? Foi ingressado com processo de separação judicial, mas a comunidade, lá numa mesquita, se reuniu e tomou uma decisão de que ela estava excluída da família, de que ela deveria retornar para Marrocos e deixar os filhos e abdicar dos filhos no Chuí. Esse caso chegou aos ouvidos do Conselho Tutelar do Chuí e, num sábado de tarde, bateram na minha casa, porque na segunda ou terça-feira ela já tinham comprado passagem aérea e ela já iria ser expulsa, entre aspas, do Chuí, da família, e ia para Marrocos. Essa senhora, ela não falava uma palavra de português, ela era árabe, por certo eu não entendia nada, inglês nem pensar, e então eu fui obrigado fui na rádio e consegui achar uma pessoa que falasse árabe na cidade, para me auxiliar na comunicação. Aí consegui achar, marquei um sábado de tarde lá na promotoria, saí da minha casa, né, tava todo mundo na minha casa, isso aí foi uma reunião na sala da minha casa, marquei então mais à frente na promotoria de justiça, levei esse intérprete e comecei a argumentar com ela. Coloquei que ela, pelas leis brasileiras, ela tinha direito de se separar, de tentar ficar com a guarda dos filhos, se não ficar com direito de visitas, mas que ela jamais, pelas leis brasileiras, iria sofrer essa pena de exclusão da sociedade. Marquei com ela, então, ia ter uma audiência na quarta-feira, se não me engano, era num sábado, marquei com ela para ela aparecer na promotoria de justiça na segunda-feira, para a gente formalizar toda essa situação que estava ocorrendo, porque eu já tinha também a análise dos fatos pelo Conselho Tutelar, mas a questão religiosa e a decisão familiar pesou, foi mais forte, e essa mulher foi embora, deixando para trás filho e marido, justamente por causa de sua cultura. Então esse para mim foi o caso mais peculiar que eu presenciei. Aproveito para estender a pergunta às nossas outras palestrantes, porque eu imagino que todas devem ter alguma situação diferente, alguma coisa, um caso muitas vezes não estranho, mas muito difícil, paradigmático, e fica marcado na nossa trajetória. Na minha atuação na PGE, eu tenho os casos difíceis, que são realmente aqueles casos de improbidade administrativa, que é uma luta inglória nossa contra o agente improbo. Eu destacaria uma aqui que ainda está em andamento, que é justamente uma que saiu no Fantástico, foi muito veiculada na mídia aqui no Rio Grande do Sul também, no servidor do Dyer, que tinha uma empresa em que ele dizia quando é que se tinha que colocar pardais nas ruas, e ele mandava porque ele ganhava propina, ele mandava colocar pardais em ruas de estrada de chão, onde só passava galinha. Então ali nós conseguimos entrar com inquérito de apuração de falta grave para demiti-lo.
Fizemos um processo administrativo disciplinar para buscar também a demissão dele. Nos habilitamos como assistente de acusação na ação penal também, para buscar a demissão, a perda do cargo por meio da ação penal. E também na ação de improbidade, essa é uma ação que ainda está em andamento, é uma ação bastante difícil. Tem uma outra de improbidade também muito conhecida aqui no Rio Grande do Sul, de um servidor da Assembleia Legislativa que vendia selos. Quando tudo foi descoberto, ele pegou os selos e enterrou no pátio da casa dele. E depois acharam ele plantando selos, achou que ia florescer em árvores. Essa é uma ação que nós conseguimos, a demissão dele. Mas eu tenho uma ação muito pitoresca da época do interior, porque no interior tudo acontece, né? Na comarca de São Francisco de Assis, quando eu estava em Santa Maria, porque a Procuradoria ela atende diversas comarcas, como ela é regional. Então eu cheguei para fazer a audiência, tinha uma senhora que era autora, chorando, e entra a testemunha algemada. E essa foi a cena da audiência. E o fato tinha sido o seguinte: a janela da delegacia estava aberta e dentro da delegacia estava, essa era a tese da autora, estava a chave do armário onde estavam guardadas as armas da delegacia. O servidor supostamente tinha esquecido a chave do armário em cima da mesa e tinha esquecido a janela aberta. Tudo para comprovar a omissão do agente público, servidor do Estado. Então, um sujeito pescou a chave, arrombou a porta da delegacia e abriu a porta do armário, subtraiu as armas e entrou num táxi, muito nervoso, ele junto com um menor. E o taxista se recusou a fazer a corrida e ele acabou matando o taxista. E a senhora que estava chorando na minha frente era a esposa do taxista, que postulava uma indenização do Estado, porque o servidor do Estado tinha esquecido a chave do armário em cima da mesa da delegacia com a janela aberta. Ela acabou perdendo a ação, porque não teria que comprovar nessas ações indenizatórias por omissão do Estado a culpa do servidor, enfim. Mas essa foi uma ação bem pitoresca que eu presenciei no interior. Me recordo agora recentemente de um fato que até me causou muita estranheza e muito alarme, até pela momento que a gente vive, né, de alargamento dos direitos sociais e da conscientização a respeito deles, né, não é mesmo? De um fato específico onde, numa determinada comarca, um indivíduo se envolveu num acidente de trânsito, colidiu com um veículo de um vereador, né, no acidente de trânsito, e esse vereador ajuizou uma ação indenizatória contra o rapaz para indenização dos danos materiais que ele havia sofrido. O rapaz, então, quando foi citado para se defender na ação, buscou o atendimento na Defensoria Pública e foi apresentada, então, a sua defesa, né, a sua contestação, explicando a sua versão dos fatos, enfim, contestando também a própria questão da extensão dos danos patrimoniais que tinham sido alegados na inicial, enfim. E qual foi a nossa surpresa quando, alguns dias depois, o dito vereador, que era autor da ação, marcou um atendimento, marcou uma reunião na Defensoria Pública com os defensores para supostamente tratar de alguma questão relacionada às demandas sociais, né? Afinal de contas, se tratava de um vereador. E qual foi a nossa surpresa quando a demanda desse vereador era a cobrança de explicações a respeito de como é que a Defensoria Pública apresentou a contestação no processo judicial numa demanda proposta por ele. E nós não tínhamos nem tamanha surpresa, né, que fomos tomados, porque primeiro que esse questionamento partindo de um representante, né, do povo que deveria saber dos direitos constitucionais, entre eles a ampla defesa, o contraditório, que todo aquele que é demandado tem direito a
a se defender no processo, né? E por isso aquele cidadão havia procurado a Defensoria Pública e nós estávamos no exercício do direito constitucional, viabilizando o exercício do direito constitucional daquele cidadão. E isso vem bem ao encontro daquilo que eu referi durante a explanação, da importância da Defensoria Pública na concretização dos direitos dos indivíduos, principalmente dos indivíduos carentes, porque se outrora tivesse ocorrido isso, muito possivelmente esse cidadão não tivesse defendido no processo, porque ou por falta de esclarecimento, ou por falta até de recursos financeiros para contratar um escritório de advocacia, até mesmo por se sentir amedrontado, diminuído, enfim, face de uma autoridade que ajuizou a ação judicial contra ele. Né? E para mim foi um caso assim, emblemático, porque, e ainda por cima, partindo de um agente público, né? Um agente político que deveria justamente ter consciência, ter plena noção, né, da importância dessa efetivação do direito, por mais a questão da resolução do conflito vai ser analisada lá na frente pela autoridade judicial, mas enfim, é importante que se viabilize, né, o devido processo legal, e isso para mim era algo que deveria ser de conhecimento de qualquer cidadão, muito mais de um vereador, né? De uma cidade não muito pequena. Mais alguma pergunta, Roberta? A minha pergunta é para todos. Eu queria saber, depois que vocês saíram da faculdade, qual toda a preparação que vocês tiveram, se vocês tentaram mais de uma vez o concurso, se vocês fizeram cursos preparatórios. E até assim, para ajudar um pouco, acho que a questão importante é quantas horas de estudo são necessárias, né? Que os nossos alunos no início do curso têm dificuldade de estudar longas horas. E isso é uma habilidade que a gente vai construindo aos pouquinhos. Fiquem à vontade. Eu acho que no nosso tempo a gente tinha uma vantagem em relação a vocês, porque a gente não tinha iPhone, nem iPad, que distrai muito. Exatamente. Mas no meu caso, eu fiz outros concursos e fui mudando. Eu fui analista do Tribunal Regional Federal, passei em seguidinha que me formei. Depois eu troquei para ser professora universitária da Universidade Federal. E aí abri o concurso da Procuradoria, que era o concurso que eu estava esperando, e fiz. E não fiz curso preparatório, eu só estudava. Só estudava. Isso significa estudar 8 horas por dia, 10 horas por dia. Fim de semana, sem levantar da cadeira, só levantar para ir no banheiro e almoçar e jantar. Durante quanto tempo? Durante um ano. E o período todo do concurso, que dura todo esse período. Quer acrescentar alguma coisa, doutor Ricardo? Como falado anteriormente, eu peguei o edital do concurso para promotor de justiça e utilizei aquilo ali como um roteiro de estudo. Por exemplo, eu fazia a escola da magistratura, escolhi a escola da magistratura naquele momento porque achei que com aquelas provas semanais da escola da magistratura eu conseguiria utilizá-las para estudar segundo o roteiro do concurso para promotor de justiça. E isso foi muito importante para mim naquele momento, porque eu consegui vencer todo o edital e durante essa minha preparação, que foi em torno de um ano e meio mais ou menos, e consegui chegar assim com um fôlego bom para fazer o meu concurso. Eu não estudei apenas para a prova objetiva, concurso do Ministério Público, prova objetiva, dissertativa, oral e tribuna. Eu já estudei como se estivesse fazendo a prova dissertativa, que é a mais ampla ali prova existente no concurso do Ministério Público. Então eu não me preocupava apenas em saber o que dizia o Código de Processo Penal, a Constituição, não, eu já ia buscar as teorias. Eu aproveitava, eu não tinha um horário específico de estudo, 4 horas, 6 horas, 8 horas, 10 horas.
por dia. O que eu fazia? Eu pegava um livro e vencia o livro. Por exemplo, Processo Civil, eu estudei pelo Ovídio Batista. Eu pegava 40, 50 páginas do livro por dia e estudava, bem estudado, essas 40, 50 páginas. É isso que eu fazia. Por vezes eu estava com a cabeça mais fresca, em 4 horas, 5 horas eu conseguia estudar. Às vezes, né, tem aqueles dias que a gente não está tão bem, está com sono, cansado e tal, aí se estendia mais. Então, eu fiz esse roteiro de estudo. Edital do concurso e as obras eu pegava 40, 50 páginas por dia, estudava bem estudado. Bom, no meu caso, houve essa interrupção entre a colação de grau e até eu me decidi me preparar especificamente para concurso, que foram 4 anos. E teve alguns fatos que interferiram nessa questão, que interromperam um pouco, que foi o fato de que logo depois que eu me formei, entrou em vigor o novo Código Civil. Então eu fiz toda a faculdade, né, com base no Código Civil de 1916, entrou em vigor, então, quando eu já estava trabalhando o Código Civil de 2002. Também houve várias reformas na legislação penal e processual penal, o que prejudicou um pouco, porque foram reformas importantes, reformas de base. Então, quando eu me decidi a voltar para o estudo de concurso, eu tive que começar em algumas matérias específicas do zero. Então, o que eu fiz? Eu fiz um curso preparatório para concurso extensivo, para retomar todo o conteúdo de uma forma geral, porque eu, no trabalho, nesses 4 anos de trabalho na advocacia, eu estava muito focada na área civil, na área de contratos, de propriedade intelectual, que é uma área muito específica. Então eu fiz esse curso extensivo por 1 ano, para rever toda a matéria e organizar o conteúdo. Me foquei muito na questão da organização até material, física do conteúdo, para que no momento em que fosse estudar para concursos específicos eu tivesse a matéria organizada por disciplina penal, processo penal, civil, processo civil, para que eu pudesse me socorrer da matéria de uma forma rápida, né? Então fiz esse curso e aí então, a partir desse momento que eu comecei a me organizar e focar então para os concursos que eu desejava fazer. Quando saiu o edital do concurso, o que eu fazia? Eu analisava o edital. No início, até eu confesso que eu tinha medo dos editais, assim, eu desconhecia os editais e pensava, não, vou estudar tudo e vou lá e vou fazer a prova e é isso. Não, é bastante importante a organização. Então, eu pegava o edital, fazia um cronograma de estudos, quantos dias eu teria para estudar cada matéria, e acompanhando, fazer um cronograma tipo calendário, para que eu pudesse saber, tipo assim, não, eu tô atrasada no estudo constitucional, vou ter que correr um pouco mais para não atrasar a próxima matéria, enfim, né, a próxima disciplina. E aí fui então fazendo diversos concursos, passei primeiro no concurso de analista do TRE e assumi como analista do TRE e logo abriu o edital da Defensoria Pública. Então eu comecei a estudar para a Defensoria Pública já trabalhando como analista do TRE. Então, quando estava trabalhando como analista, o horário de trabalho era do meio-dia às 7, então eu estudava todos os dias, das 8 da manhã ao meio-dia, trabalhava, saía do trabalho e estudava novamente das 8 da noite até a meia-noite. Todos os dias, rigorosamente, para cumprir o cronograma, né? Antes disso, enquanto eu fazia o curso extensivo que eu referi, eu tinha por regra me dedicar ao estudo como se fosse um trabalho. Então eu me dedicava no mínimo 8 horas por dia de estudo. Se a aula era de manhã, assistia a aula de manhã e nas outras 4 horas, 5 horas estudava para criar uma rotina. Eu sugeriria para vocês aproveitarem o tempo útil disponível de vocês enquanto estão na faculdade para também acompanhar os posicionamentos dos tribunais, que hoje em dia é muito mais fácil do que era na nossa época. Hoje em dia tem sites especializados nisso que vocês podem acessar e vão receber por e-mail os informativos para saber o que está sendo discutido, porque isso é muito cobrado nos concursos, qual o posicionamento dominante do STJ, do STF.
enfim, né, se ligar bastante nas súmulas que vão sendo editadas. Enfim, essa seria a minha, esse é o meu histórico e essa é a minha sugestão para vocês. Bem, a gente está chegando ao final do nosso encontro e nós temos tempo para mais uma pergunta. Então, quem gostaria de perguntar? Eu gostaria de saber dos três por que é gratificante a escolha dessa carreira? Por que vocês se sentem satisfeitos com o que escolheram? Podem começar. Fiquem à vontade. Bom, eu me sinto gratificado por ser promotor de justiça. Em primeiro lugar, porque, como eu falei, tem esta liberdade responsável de atuação. Cada assunto, por vezes, por exemplo, na defesa comunitária aqui de São Leopoldo, no atendimento ao público, às vezes surge uma situação que isso aí eu estou indo numa linha X de atuação, às vezes no direito do consumidor, e de repente nas pesquisas, no depoimento de testemunhas, na análise de contrato, se desvia o caminho e forma um convencimento diferente daquilo que eu tinha inicialmente visto. Para mim, essa questão torna fascinante o meu trabalho, porque não é aquela rotina. A rotina de sempre fazer a mesma coisa. E essa situação de a cada dia ter um assunto diferente, um tema diferente e uma matéria que eu sempre gostei desde a faculdade, para mim é muito gratificante. E depois, por vezes, colher o reconhecimento da sociedade pela qual a gente está trabalhando. Então, isso é o mais importante. Da mesma forma, quando eu estava fazendo o concurso para a Procuradoria, eu pensava que depois que eu passasse no concurso, a minha vida seria glamurosa e tudo seria fácil. E não foi assim que aconteceu. Na verdade, a nossa vida de procurador de Estado, ela é uma vida muito difícil, ela tem muitos desafios, mas ela tem muito mais benefícios do que durezas. E a gente percebe isso, como eu dizia, quando vai feliz para o trabalho. E quando as férias estão terminando, a gente fica feliz que as férias estão terminando, por incrível que pareça. E eu me dou conta disso, por exemplo, quando eu vejo que o Estado do Rio Grande do Sul não existiria sem a Procuradoria-Geral do Estado. Não existiria servidor público, não existiria ensino público gratuito, não existiria segurança pública, não existiria prestação de serviços de saúde, porque não existiria, por exemplo, a execução fiscal, porque a sonegação fiscal existiria se não existisse a Procuradoria-Geral do Estado. A corrupção seria muito maior se não existisse a Procuradoria-Geral do Estado. A preservação dos direitos humanos não existiria da forma que existe no Estado do Rio Grande do Sul se não fossem os procuradores do Estado. Quando o governador do Estado faz uma consulta à PGE perguntando de que forma ele deve proceder, eu me sinto feliz por ser procurador do Estado. Então, apesar de todos os desafios, apesar de todas as dificuldades, quando eu vou para casa, quando eu fecho a porta do meu gabinete, eu sou uma pessoa feliz por ter escolhido essa carreira. Bom, eu posso dizer que eu me sinto plenamente realizada como defensora pública, especialmente pelo fato de me sentir capaz de dar voz àquelas pessoas que não têm vez, de poder ouvir o cidadão, entender a sua demanda, a sua necessidade e poder concretizar essa demanda, tornar ela efetiva. E quando eu vejo que eu consigo concretizar o direito de alguém, isso me faz eu me sentir plena, me faz eu sentir realizada. Eu verificar o cidadão buscar a defensoria pública para ter concretizado o seu direito básico de saúde, de poder ter acesso a um medicamento, a um tratamento de saúde que é essencial para ele, e eu poder concretizar esse direito dele, isso só me apegando a uma seara específica da nossa atuação.
isso me faz eu me sentir realizada. E nas outras áreas também, porque a nossa atuação como defensor público, ela tem essa característica de tu sentir o ser humano, de tu sentir o pulsar do ser humano ali e tu poder se sentir útil para ele, tu poder atender na área criminal, por exemplo, na área de execução penal, que a Defensoria Pública também é um órgão de execução penal, tu poder atender dentro do presídio e poder ouvir aquele preso que está lá para te dizer, doutora, não fui eu que fiz, como já aconteceu comigo, tem um rapaz que entrou aqui, que é parecido comigo, ele cometeu o crime naquele dia, em tais circunstâncias, e tu conseguir, e tu ouvir aquele cidadão, aquilo te fazer sentido e tu conseguir provar isso no processo e conseguir a liberdade daquele indivíduo que estava injustamente preso, isso te traz uma satisfação que sem igual. Então, esse fato, esse aspecto assim, é muito importante para mim, como ser humano, não só como defensora pública. E posso dizer também que me sinto muito realizada por me sentir financeiramente recompensada pelo esforço e pelo trabalho diário, porque o nosso subsídio, o valor do nosso subsídio é considerável. E eu entendo que sou muito bem paga para o trabalho que eu exerço todo dia, para dar voz para essas pessoas que não têm vez. Então, por isso que eu desempenho o meu trabalho assim, com muita alegria e com muita satisfação todos os dias. Obrigada aos nossos alunos. E o nosso encontro, então, se encerra por aqui. Eu agradeço a participação dos nossos convidados e espero que essa conversa tenha ajudado você no planejamento da sua carreira. Bons estudos e até mais!